Olá, meu nome é André Barroso e eu gostaria de começar fazendo umas perguntinhas. Você já se perguntou se os anjos existem? O que ou quem são os anjos? O que eles fazem? Como devemos nos relacionar com eles? Bom, vamos responder essas perguntas e falar muito mais sobre esses seres espirituais incríveis, cuja missão contribui diretamente na nossa missão como servos de Nossa Senhora e também como filhos de Deus. Anjos existem? Sim, a Bíblia diz que os anjos existem. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servi-lo e ajudar o seu povo. Eles fazem a vontade do Senhor e transmitem o quê? Mensagens e ajudam os filhos de Deus na batalha espiritual. Devemos sempre pedir apoio ao nosso anjo da guarda. Sim, sempre pedir apoio a eles. O que e quem são os anjos? Os anjos são espíritos criados por Deus. Eles moram e atuam numa dimensão espiritual do nosso mundo, que normalmente não conseguimos ver. Entretanto, em certas ocasiões, Deus permitiu que anjos aparecessem a algumas pessoas, e por motivo especial. Alguns anjos na Bíblia, por exemplo, aparecem com a aparência de um homem, aparência masculina. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica Apostólica Romana, denominava os anjos como sendo o espírito puro. Ele deixou grandes ensinamentos sobre os anjos. Inclusive, nós vamos partilhar desses ensinamentos aqui também. O que os anjos fazem? Os anjos, eles atuam de várias maneiras. E vamos destacar aqui algumas delas. Eles louvam a Deus, estão na presença de Deus e louvam, sim, louvam bastante, constantemente, a sua glória. Transmitem mensagens de Deus. Inclusive a palavra anjo significa o quê? Mensageiro. A Bíblia relata que Deus enviou anjos para transmitir mensagens importantíssimas a algumas pessoas. Por exemplo, Zacarias, que é o pai de João Batista, que inclusive por duvidar que seria pai em idade avançada, ficou mudo. E logo depois recuperou, a sua voz. José recebeu Maria como sua esposa depois de um sonho que teve da mensagem de um anjo. E o anjo falava: filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois nela foi concebido aquilo que vem do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Gabriel, na anunciação à Virgem Maria, que seria a mãe do Salvador. E que lindo foi o encontro, dos dois. Aparição aos pastores, que é tão pouco falado, mas ficaram maravilhados com a experiência que viveram. Pessoas comuns, receberam esse anúncio do nascimento do menino Jesus. O anjo também serve apareceu para proteger o filho de Abraão, que naquele momento estava provando a sua fé, e reatando a aliança entre a humanidade e Deus. Abraão estava disponível a sacrificar o seu filho Isaque para provar a sua fé, para provar a sua confiança. Entretanto, o anjo impediu esse sacrifício. Os anjos também são guerreiros. Os anjos lutam contra os demônios e as forças aliadas do diabo, ajudando o quê? O povo de Deus a resistir a esses ataques. O que os anjos fazem também? Ajudam os filhos de Deus. Os ajudam a dar força ao cristão, ao filho de Deus, nas lutas espirituais. Os anjos protegem os filhos de Deus conforme a vontade de Deus. São ordenados a guardar e livrar os cristãos.
Tem um Salmo 90 que fala o seguinte: porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Por exemplo, ele protege também aqueles jovens na fornalha que se recusaram a se ajoelhar diante daquele tirano, daquele rei tirano, porque se isso fizessem, eles estariam negando a sua fé, e os anjos o protegeu dentro daquela fornalha. Os anjos também são instrumentos de Deus. Alguns anjos na Bíblia atuaram milagrosamente para ajudar certas pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, existe o relato da fuga de Pedro, que saiu sem nenhum arranhãozinho ou incômodo da prisão, seguindo as orientações de um anjo, mesmo estando em uma cela e acorrentado. Os anjos, pessoal, também obedecem os comandos de Jesus, e é muito forte isso. Os anjos executam o julgamento divino. Lá em Mateus 13:41 fala o seguinte: o Filho do Homem enviará os seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Os anjos também são poderosos. A Bíblia diz que existem muitos anjos, e eles formam um exército muito grande, as miríades, não é? Mas apenas encontramos na Bíblia o nome de 3 anjos mais conhecidos: Gabriel, Miguel e Rafael, também conhecido como arcanjos. Os anjos normalmente não chamam atenção para si. Tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Como devemos tratar os anjos? Qual a nossa maneira de se relacionar com ele? Os anjos são servos de Deus, tal como todos que amam e seguem Jesus. Nós não devemos adorá-los, porque tudo que eles fazem vem de Deus. Os anjos não querem nossa adoração. João se prostra diante de um anjo e olha a reação desse anjo. Aí Apocalipse 22:9 fala o seguinte: não faça isso, sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. E atenção, hein? Se alguém diz receber uma mensagem de anjo, ele deve analisar essa mensagem à luz da Bíblia. Até porque as forças do diabo, por vezes, se disfarçam de anjos para nos enganar. O que não é se de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus anjos caídos se disfarcem, né, como ministros da justiça, cujo fim, no entanto, será segundo fazer cumprir as suas más obras, né, suas obras más. Bom, a melhor maneira de agir no seu relacionamento com os anjos é dando graças a Deus, porque o objetivo é o mesmo, é glorificar a Deus. Os anjos não querem receber para si a glória, né? Eles sabem que o mérito não é deles. Como diz o Padre Pio, dê missão ao seu anjo da guarda. Converse com ele, peça para ele seguir em frente, iluminando o seu caminho. Ao rezar o terço, convide que ele reze com você, né? Então são coisas bem básicas. Não há por que aceitar essas orientações. São Basílio Magno diz o seguinte: afirma que cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Olha que coisa incrível. Na festa dos anjos da guarda, dia 2 de outubro, a igreja põe diante de nossos olhos, né, diante de nós, aquele texto de Êxodo. E aí eu vou ler esse trechinho para nós. E começa assim: vou enviar um anjo diante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei.
Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhes resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhes obedecer pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, sereis o inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, que exterminarei. Espero que esse vídeo o aproxime do seu anjo da guarda e possibilite que essa amizade aperfeiçoe ainda mais o seu amor por Deus, por nossa Mãe Maria e por nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino. Não existe nada melhor do que terminar esse vídeo, finalizar esse vídeo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Salve Maria.